Bom, pessoal, primeiramente, prazer em estar com vocês essa noite, né? Como o Marcos falou, meu nome é Carlos, eu vou falar um pouquinho da empresa, eu vou falar um pouquinho de mim e a gente já vai direto para a apresentação, tá? Eu sou engenheiro de telecomunicações, sou pós-graduado em acústica para edificações e templos, né? Sou um dos diretores da Liberty, e o foco do nosso trabalho é ajudar as igrejas que têm dificuldade com o sistema de comunicação, né? Quando a gente fala comunicação, é comunicação de forma geral mesmo, é som, vídeo, acústica e iluminação. Então, vou compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, de anos com vocês. Claro que as configurações e as dicas que a gente poderia dar certamente levaria aí alguns dias, né, para a gente poder passar todo o conhecimento. Eu acredito que esse vai ser o primeiro episódio de muitos e aos poucos a gente vai então transferindo o nosso conhecimento para vocês, que é essa proposta junto à Dominus, tá? Então vamos lá. Gente, a Liberty, que é a empresa da qual eu faço parte, ela nasceu em 2008, tá? E como eu mencionei anteriormente, a nossa empresa é especializada em sistemas de comunicação, tanto na parte de acústica, de som, vídeo ou iluminação, tá? E o nosso objetivo principal é dar suporte para que o cliente ele possa fazer uma aquisição, uma compra, com a garantia de que vai funcionar, porque eu imagino que muitas vezes, né, ou talvez, né, uma ou outra vez, você já deve ter presenciado aquela situação da troca do sistema de som que não funciona, que a igreja fez um investimento e que não deu certo. Então, nosso propósito vai na linha de dar todo o suporte para a igreja para que ela possa fazer uma aquisição mais assertiva, tá bom? Então, vamos ao foco do dia de hoje no webinário. O tema são dicas para configurar o sistema de som. De tudo que existe, né, de configuração, eu pretendo falar daquilo que eu julgo ser mais importante, que é como a gente distribuir, né, ou ter uma ideia de onde posicionar as caixas acústicas. Eu quis começar por esse tema porque quando existe um erro no posicionamento, a dificuldade no som ela é generalizada. Então, acredito que se a gente conseguir, pelo menos, dar uma orientação melhor nesse sistema de configuração das caixas, no que diz respeito à locação dela, já vai ser um grande bônus para vocês e vocês vão poder observar isso também na igreja de vocês e saber como é que está a situação por lá, tá? É como um estudo de case, eu estou usando a comunidade São Benedito e, bom, ali está o meu nome, mas eu já me apresentei. Bom, essa é a paróquia São Benedito, uma vista em planta, e na vista em planta a gente pode ter uma ideia de como é a igreja, como se a gente estivesse olhando por cima da igreja. Então, como se eu removesse o telhado da igreja e eu estou olhando lá, perdão, eu estou olhando lá das nuvens, olhando para baixo em direção à igreja. Então, essa é a cara, né, da comunidade São Benedito olhando de cima, uma vista em planta, tá? E depois eu vou usar um pouquinho de suporte de fotos para poder deixar isso mais claro para vocês o que seria essa vista em planta, tá? Então, a gente consegue visualizar ali a região mais ou menos do presbitério, onde tem os degraus, né? E depois a parte da nave da igreja, onde ficam as pessoas. Então, se vocês observarem, essa linha na cor azul, ela é a região onde a gente chama de nave da igreja, onde as pessoas vão ficar sentadas ali, né? Que é a posição da assembleia. O povo de Deus fica na nave. Em contrapartida, a área técnica da igreja é chamada de presbitério. É o local onde fica o celebrante, o presidente da celebração fica no presbitério. E tem uma coisa bem interessante que acontece entre esses dois espaços, entre essas duas áreas, que entre elas a gente consegue ter uma linha, que é uma linha imaginária, mas é uma linha muito importante, é uma linha técnica que separa o mundo do povo de Deus, da nave,
e da parte do presbitério, que sobre o sistema de vista de engenharia é uma área técnica, tá? Então, no presbitério a gente tem essa área técnica e na nave, então, onde ficam as pessoas, e a gente tem exatamente entre elas passando essa linha imaginária, tá? Essa linha imaginária, ela é uma linha muito importante e eu quero mostrar um pouco para vocês agora numa foto, onde a gente consegue observar, deixa eu ver se vai aparecer meu mouse aqui, não sei se dá para todo mundo ver, mas eu fiz um tracejado na cor verde. Eu sou do interior de Campinas, aqui o nosso R é meio diferente, é um R meio puxado. Então, essa linha na cor verde, ela separa a parte da nave, onde vocês podem ver que tem esses bancos, e essa cor meio avermelhada é a cor onde fica o presbitério, né, que é a parte técnica, como eu mencionei para vocês, e essa é a cara da comunidade São Benedito, tá? E justamente sobre essa linha imaginária que eu quero falar um pouquinho, né? Então, essa linha imaginária, ela tem uma função muito importante para nós, porque é justamente sobre ela onde a gente deveria ter um posicionamento de caixas acústicas ali. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, então, eu avancei um pouquinho, né? Tem uma imagem na lateral direita aqui e a linha imaginária vai aparecer bem aqui, tá? Então, uma das coisas importantes é que o som que vai chegar nas pessoas, o melhor posicionamento é sempre nessa linha tracejada, que é a linha imaginária. Então, se você tem uma igreja e você talvez esteja enfrentando algum problema com o sistema de sonorização, a primeira dica é entender onde essas caixas estão instaladas. Então, vamos dar uma lida um pouco no texto aqui, né? Então, ó, a linha imaginária, ela indica onde é um possível ponto de instalação de caixas acústicas, né? E sempre que a gente tem liberdade para instalar as caixas acústicas naquela posição, se eu não tiver uso de nenhum tipo de margem, se eu não tiver nenhum tipo de vitral ali, esse é um ponto muito interessante para a gente instalar o sistema de sonorização da igreja. E quando a gente faz isso, deixa eu só avançar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, eu vou avançar um pouco na minha apresentação, vocês vão ver que vai aparecer uma bolinha, duas bolinhas na cor rosa e algumas setinhas. Elas indicam o posicionamento das caixas acústicas. Então, quando eu instalo as caixas acústicas principais, que é o sistema que vai fazer a sonorização da nave, junto da linha imaginária, eu tenho um bom benefício. E esse benefício diz respeito justamente à microfonia. Quando eu instalo as caixas nessa posição, eu vou evitar aquele problema da microfonia, que é aquele som mais ou menos assim, fica pi, que incomoda uma barbaridade. Especialmente esse sonzinho desagradável, ele resolve aparecer quando o padre vai fazer a homilia e fica todo mundo desesperado. Então, quando eu posiciono as caixas acústicas principais na região dessa linha tracejada ou um pouquinho à frente dela, então a gente tem a linha tracejada. Quando eu colocar ela um pouquinho à frente, é o ponto ideal para a instalação das caixas acústicas. Então vamos lá para a dica número 1, né? Instalar as caixas na posição da linha imaginária. Quando isso ocorre, nós temos a diminuição natural da microfonia, que é aquele som desagradável. E não é só isso, né? Eu também consigo entregar um volume de som maior para a nave da igreja. Porque quando eu tenho microfonia, eu não consigo aumentar o som, porque a microfonia vem e coloca tudo a perder. Então, essa é a primeira dica de ouro. Entender, né? Olhar lá na nave da igreja, dar uma boa olhada, entender onde estão as caixas acústicas, para daí a gente começar a pensar nessa questão da configuração. E hoje a gente vai bater um papo basicamente sobre esse layout e a distribuição das caixas, tá? Bom, voltamos então lá para a foto da igreja e vocês vão notar que justamente nessa linha de cor verde tracejada, bem à nossa extrema direita aqui, existe um círculo na cor amarela e se a gente olhar com bastante atenção, lá nós vamos ter posicionado então o sistema de caixa acústica principal
da Igreja São Benedito. Eu vou avançar um pouquinho. Bom, então do nosso lado esquerdo eu tenho novamente o círculo na cor amarela e tenho também do lado direito um zoom das caixas acústicas. Então notem que realmente na São Benedito a gente seguiu à risca, né, a orientação dos sistemas de engenharia para comunicação de igreja. Então a gente tem a linha imaginária e exatamente no ponto dela a gente deu sorte nessa igreja, nem sempre isso é possível, tinha um pilar lá esperando a caixa para poder ser instalado. Então, nem sempre isso é possível, tá? Mas quando é possível, a gente aproveita dessa técnica para poder ajudar as igrejas, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho, então, sobre a questão da linha imaginária, né? Eu vou dar uma dica de número 2, que é uma dica importante. Deixa eu só ver se eu não... Tá. E por que que isso é importante, né? Essa dica número 2, ela nos informa que quando a gente consegue fazer a instalação nessa região da linha imaginária, a gente vai evitar alguns problemas e eu vou tentar mostrar para vocês o que acontece à medida que eu vou avançando aqui na nossa apresentação. Então, aqui é um caso bem recorrente, onde as caixas acústicas elas estão instaladas dentro da região do presbitério, ou seja, a caixa não está na linha imaginária, ela passou para a região do presbitério, tá? Quando isso acontece, no presbitério, eu tenho um elemento importante, que são os microfones, são essas bolinhas na cor azul. Então, quando eu não instalo as caixas na linha imaginária, que é a posição ideal, e avanço com as caixas dentro do presbitério, o som sai das caixas acústicas, entra no microfone, e eu tenho como resultado disso a tal da microfonia, entendeu? Então, é sempre quando eu quero evitar algum tipo de ruído indesejado, como é o caso da microfonia, eu sempre que possível volto as caixas para a linha na linha imaginária, que é essa linha pontilhada, tá bom? E, e o problema que a gente tem quando nós não conseguimos instalar a caixa na posição certa é que o som geralmente fica baixo e quando eu tento aumentar, então eu tenho aí a microfonia, que é o que está sendo comentado nessa linha, nessa dica número 2, tá? Uma das coisas importantes também é que a gente, além do sistema principal, vou voltar um pouquinho só para a gente lembrar do sistema principal. Esse sistema principal aqui, com as duas bolinhas e as setinhas, ele que é o responsável por sonorizar a região da nave onde está o povo de Deus, onde está a Assembleia. Mas na igreja, eu também tenho que sonorizar o presbitério, certo? Porque ali eu tenho o comentarista, tenho o leitor, tenho o padre, né? Muitas vezes tem o coroinha ali também. Então, eu preciso sonorizar essa região aqui. Bom, chegamos. Sempre que possível também, notem que existe um sistema chamado de sistema de monitor altar, que é um sistema secundário, mas sempre que possível eu volto para tal da linha imaginária novamente. Até o sistema de monitor, ele deve ser instalado naquela linha. Por quê? Porque quanto mais afastado, quanto mais distante a caixa acústica está do microfone, menos interferência, menos microfonia eu vou ter. E se vocês olharem pelo comprimento dessa setinha aqui cor-de-rosa, né? Você consegue comparar que ela ficou mais distante quando eu comparo com essa aqui, tá vendo? O som sai e rapidamente ela já alcança os microfones. Aqui eu tenho uma distância maior. E o benefício de fazer esse afastamento também é justamente a gente entregar um som com mais qualidade na nave da igreja, tá? Então, a terceira dica é bem parecida com as outras duas, né? A gente deve instalar também nessa região as caixas acústicas de retorno, né? Cujo nome certo é monitor altar, porque elas vão fazer a sonorização do presbitério e do altar, tá? Ah,
aqui dá para ver bem, né? Quando eu comparo, eu faço a comparação do posicionamento, né? Na parte de cima a gente tem um afastamento e na parte de baixo notem que como a caixa acústica ela está próxima, né? Então, com essas duas imagens, a gente consegue ver bem a diferença de uma pela outra, tá? Então, só recapitulando, o ideal, então, é que as caixas acústicas do monitor altar, do retorno do altar, fiquem próximas também da linha imaginária. E aqui, né, como está uma vista em planta, eu vou voltar agora com o auxílio das fotos para que vocês possam localizar, né? Então, vamos identificar a posição dessas caixas acústicas de monitor altar. Então, a gente tem lá a nossa linha na cor verde tracejada e um círculo amarelo apontando onde essa caixa de monitor altar está. Eu vou dar um zoom agora, né? Tá vendo? Então, do lado esquerdo, a gente tem esse círculo na cor amarela, que identifica que ao lado do sistema principal eu tenho um sistema de monitor altar. Então, essa caixinha aqui, dentro do círculo amarelo, é ela quem vai fazer a sonorização do presbitério, tá? Ou do altar. E aqui, do lado direito, também dá para ver, eu coloquei num círculo um pouco mais transparente, mais translúcido, para vocês observarem, né? Que à frente dela a gente tem o sistema principal e do lado eu tenho o sistema de monitor altar, tá bom? Bom, visto isso, né? Especialmente a igreja São Benedito, ela tem um sistema que a gente chama de mezanino, de galeria. Ela tem como se fosse um pavimento acima. E geralmente nessa região a gente pode ter algumas pessoas ali, a gente pode ter músicos naquela região. E nesse caso, mezanino ou galeria, ele está com esse círculo na cor amarela para que vocês consigam identificar então que nessa região eu também posso ter pessoas, né? E vamos dar uma olhada, então, como ficaria a distribuição das caixas acústicas para o mezanino. Então, nessa planta aqui, ó, na parte de trás, aparece sim o mezanino da igreja. E esse pontinho na cor rosa é justamente o ponto da caixa acústica para cá. Depois eu vou fazer um comentário bem importante sobre a parte desse tipo de caixa acústica que ela fica mais afastada do sistema principal, tá? E esse tipo de caixa acústica, a gente chama ele de delay ou uma caixa de atraso, que depois eu vou explicar exatamente para vocês. Então, para as caixas que são chamadas de delay, as caixas de atraso, elas precisam de um ajuste bem específico. Eu não vou ter como ensinar a fazer o ajuste, eu vou comentar sobre ele, mas é um ajuste que ela recebe um atraso. É como se ela ficasse parada no tempo, esperando o som vindo do sistema principal. Então, o som sai lá da frente. Vai ter um exemplo explicando, vai ser mais fácil. O som sai lá da frente e ela está parada. Quando chega nela, é como se aquela caixa ligasse e o som ficasse sincronizado e ele vai em direção ao pessoal que está na região do mezanino, tá? Então, essa dica 4 é bem isso. Os delays, eles precisam de um ajuste no tempo, né? Para que haja esse sincronismo entre os sons. E toda a igreja, é comum você ir na igreja e você vai ver que ao longo da nave da igreja existe uma série de caixas acústicas espalhadas ali. Isso quer dizer que se você chegar na sua igreja e ver uma série de caixas acústicas, todas aquelas caixas que estão espalhadas ao longo da nave da igreja, todas elas deveriam receber esse ajuste específico que eu estou falando nessa dica de número 4, que é um ajuste que se faz no tempo, tá? Por isso ele leva esse nome de delay e é o que eu vou tentar explicar para vocês nesse momento. Ó, então, vamos identificar onde está essa caixa. A gente tem ela na cor, nesse círculo amarelinho aqui, tá? A igreja aqui estava em reforma, porque a gente estava mexendo nela, então dá para ver um pouco de poeira. Mas se vocês olharem um pouco mais à sua direita, onde eu estou circulando o mouse aqui, vocês vão encontrar o sistema principal. Então a gente tem o sistema principal aqui, tá? Onde o som sai em direção às pessoas, e aqui em cima a gente tem então um sistema chamado de delay.
Eu vou tentar, ó, aqui dá para ver ele melhor, tá vendo? Ele está suspenso aqui em cima, tá? E eu vou tentar, então, mostrar para vocês mais ou menos como o som se comporta dentro de uma igreja. É só uma tentativa, porque não é tão simples assim de mostrar as características do som, mas eu vou tentar mostrar para vocês na planta. Então, mais à nossa direita, a gente tem uma bolinha na cor rosa, e aqui é como se esse retângulo na cor azul, onde está escrito campo sonoro, é como se fosse o som saindo das caixas acústicas e indo em direção às pessoas. Depois a gente tem um delay aqui, que é aquela caixa separada do sistema principal. A bolinha aqui ela é até um pouco menor, eu deveria ter feito essa aqui um pouco maior, mas enfim, a gente tem a caixa de delay, e aqui em cima eu coloquei um espectador, que é uma pessoa, né? Um irmão lá na igreja, um paroquiano, né? Sentado mais ou menos na galeria lá em cima, escutando o som da igreja. Eu vou tentar mostrar para vocês um fenômeno que acontece quando a gente tem essa situação. Então, vamos imaginar que o padre pegou o microfone e falou amém, né? Quando ele fala amém, vamos ver uma situação onde eu não tenho esse ajuste específico. Vamos ver o que acontece. Ó, vamos voltar um pouquinho. Tá vendo o espectador aqui, a bolinha na cor verde? Então, ela vai receber o som da caixa que está mais perto, que é o delay, e um tempo depois ela recebe o som do sistema principal. Vamos ver de novo. Fiquem de olho aqui na bolinha verde. Ó. Então, quando o padre pega o microfone e fala amém, para o espectador que está lá na galeria, ele não escutou um amém, ele escutou dois. Vamos ver de novo? Ó, então o padre pega o microfone e fala amém. Ele escutou o primeiro e um tempo depois chega o segundo. Então ele escutou amém em. Se tivessem três, ele escutava amém. Se tivesse quatro, amém. Entendeu? Então é assim que a gente tem que imaginar as igrejas que têm bastante problema de comunicação, com uma série de caixas esparramadas ao longo da nave da igreja. Nós fizemos um trabalho que haviam, aqui eu vou chamar de linha, né? Então tenho uma caixa aqui e outra aqui, eu vou chamar de linha. Essa igreja tinha 13 linhas, ou seja, tinha 13 caixas na parte de cima e 13 caixas na parte de baixo, somando 26 caixas, fora o presbitério. Dá para imaginar quantos améns as pessoas vão escutar dentro de uma igreja como essa? Então, vamos voltar um pouquinho. Esse sistema, aqui na parte da apresentação em cima, está escrito sem sincronismo, tá? Que é exatamente assim que acontece na maioria das igrejas. Vou ficar meio de olho na hora aqui que eu falo mais que é uma matraca. Tá bom. Então é isso. Então o sistema sem sincronismo funciona exatamente assim. O padre pega o microfone e fala amém, chega o primeiro, chega o segundo. Vamos dar uma olhada então, né? Ó, neste modelo, observamos que o som passa pelo espectador duas vezes, de maneira que é possível escutar duas vezes a mesma informação. Quando isso acontece, quando isso ocorre, aumenta a dificuldade na compreensão da mensagem reproduzida pelo sistema de som, que é o que eu disse anteriormente, é o amém, amém, e aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil à medida que eu vou inserindo mais caixas acústicas na igreja. Eu tenho um modelo agora, que é um modelo que a gente já chama de delay ou de retardo ou atraso. O que vai acontecer? A caixa de delay, onde eu estou passando o meu mousezinho aqui, ó, ela fica sabiamente esperando o som vir lá da frente da igreja. Quando esse som chega nela, ela soma com esse som e faz com que chegue no espectador um único som. Vamos ver? Opa, eu dei uma comida de bola aqui no mouse, mas acho que deu para vocês verem que sobre o espectador passou apenas um único som. Então, o azul é como se fosse o som indo em direção às pessoas. Vamos reproduzir de novo. Então, o padre pega o microfone e fala amém. Entenderam a diferença?
Eu passo aqui, então, pelo espectador, um único sinal, e eu não tenho. Você imagina nessa condição desse cliente que tinham 26 caixas acústicas espetadas lá na igreja. Então ele ia escutar amém, olha lá, olha que interessante, entendeu? Então é assim que deveria ser. Eu não tenho condições de explicar para vocês como fazer esse tipo de ajuste, que é um ajuste estritamente técnico, mas o conceito de atraso, o conceito de delay é o que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Então, quando vocês chegarem nas suas comunidades, vocês chegarem nas suas paróquias, se vocês estiverem enfrentando algum tipo de problema com o sistema de sonorização, a primeira coisa que deve ser feito é dar uma olhada no geral na distribuição das caixas. Se eu tenho caixas esparramadas ao longo da igreja, eu tenho que pensar, será que existe algum tipo de ajuste que foi feito no sistema aqui da minha comunidade? Será que aqui na minha paróquia alguém pensou no tal do sistema de atraso? Começar a olhar, apesar de ser um olhar mais técnico, né, com um pouquinho de conhecimento, que é o que a gente está fazendo agora, né, uma transferência de conhecimento, vocês vão conseguir identificar de uma maneira bem simples algumas coisas que vão poder ajudar vocês aí ao longo dos episódios, tá? Então vamos lá, né? Nesse modelo, nós podemos observar que o espectador ele vai ouvir apenas uma vez, e quando isso acontece, claro, naturalmente vai ser mais fácil dele compreender o som, dele entender aquilo que o padre, vai ser mais fácil dele entender a música e tudo que estiver sendo reproduzido pelo sistema de som, tá bom? Bom, sobre a parte de distribuição sonora, eh, eu acho que era isso que eu queria comentar, no entanto, a apresentação não acabou. Eu queria só falar um pouquinho sobre a parte do planejamento, né? Como que a gente consegue ter bons resultados. O maior investimento que se deve fazer é sempre no planejamento. Então, qual geralmente é o erro? Nós vamos adquirir um sistema de sonorização sem um planejamento prévio, sem um estudo que possa levar a igreja para o caminho correto. Eu vou mostrar, vou continuar usando a igreja São Benedito. Eu vou pedir mais um pouquinho de paciência para vocês entenderem mais ou menos como era a situação da igreja e como que nós conseguimos levar a igreja ao ponto onde ela chegou. Claro que tem outros profissionais envolvidos, mas eu vou dar uma ideia para vocês, né, como que é feito esse tipo de trabalho, tá? Então, sempre que a igreja ela está precisando de algum suporte, de alguma ajuda, a gente já procura, especialmente no sistema de comunicação, a gente procura dar uma olhada de forma geral, tanto na parte da acústica, no som, no vídeo e na iluminação também. Então, cá estamos, né? Então, essa é a comunidade de São Benedita, na fase, né, que antecede os trabalhos, que é a fase do planejamento. As igrejas precisam tomar mais cuidado com a questão do planejamento, até para não haver um desperdício de investimento, que é aquilo que a gente falou no começo, tá? Então, aqui a gente tem a nave da igreja, uma vista lateral dela, né? Aqui o fundo da igreja, e eu vou mostrar então para vocês como é que ela ficou quando a gente fez o estudo da parte de acústica, do som, da iluminação, tá? Então, aqui estamos com a igreja pronta já, com toda a parte dos sistemas de sonorização, a parte ainda eu acho que a sonorização não estava instalada ainda, mas é a mesma igreja que eu mostrei para vocês lá no começo. Mas a gente tem a parte do forro acústico, a parte da iluminação, está instalado sim. E aqui a gente pode ver então as caixas acústicas. Então, foi feito um estudo para passagem, né? Vamos lá, de novo, daqui para cá, a gente fez toda a parte de infraestrutura, de passagem de cabos, de aterramento, da elétrica, para receber o sistema de som. A gente já preparou toda a parte da acústica, nós construímos o forro acústico também para contribuir ainda mais com os sistemas de comunicação, né? Olha a parte da iluminação. No fundo, lá na galeria também tem um tratamento acústico, tá? E era isso que eu gostaria de deixar para vocês, né, como dicas da parte de configuração
especialmente sobre a distribuição das caixas acústicas na nave e no presbitério da igreja, sempre observando aquilo que a engenharia de sistema de comunicações orienta, né? Identificar a linha imaginária, que é a linha que divide o presbitério da nave da igreja, e fazer o posicionamento das caixas acústicas sobre ela, que certamente o resultado é sempre melhor. Bom, finalizando, né, eu gostaria de dar um bônus, né, para quem está participando com a gente, né? A gente tem, depois o Marcos vai liberar para vocês, né, um link onde vocês podem se inscrever, né? Claro, quem tiver interesse, a gente Aqui vai no estar com um chat, tá, bônus. Carlos? Opa, No chat agora já. tá. O Marcos já está falando na parte, já está escrevendo para vocês pelo chat, né? Que vocês podem se inscrever para ter acesso a uma análise e um diagnóstico da igreja de vocês. Claro, tudo isso não tem custo, né? E nós vamos liberar também para vocês um e-book que fala sobre a parte da melhoria da acústica na igreja. São dicas, na verdade, são orientações que vão ajudar vocês também. É um guia na prática, né? Para vocês melhorarem a acústica na igreja de vocês, tá bom? E agora eu acho que, Marcos, a gente vai pro chat, é isso? Pronto. Só dá um stop, por favor, na sua apresentação, Carlos. Oi, desculpa, Marcos. Dá um stop na apresentação. Pronto. Ah, tá. Esse. Peraí. Pronto, eu já coloquei aqui agora tanto o e-book quanto tem duas coisas que o Carlos está dando de bônus para vocês. Uma é um e-book sobre que é um guia para melhorar a acústica da sua igreja, tá? Então você clica aqui nesse primeiro, é gratuito, gente, tá? Você não precisa pagar por isso. É o primeiro link. E o segundo link é um diagnóstico gratuito, tá? Claro, o Carlos é um especialista, deu essa aula para a gente. Inclusive, achei muito interessante a questão lá de quando posiciona certo, como o som vai, né? Que ele não replica. Eu nunca tinha parado para pensar que ele replica várias vezes. É bem curioso, né, Marcos? É bem curioso. Não, eu Realmente é nunca bem tinha parado curioso. para pensar que ele replica várias vezes porque tem coisa errada dentro da igreja. Então, na Sim, minha cabeça, sei exatamente. lá, era um problema da caixa, era o eco, sei lá. E tem vários problemas aí para resolver, mas é Sim, interessante que você vê quando você resolve como a coisa fica uniforme, né? E sem você dúvida. recebe várias comunicações que é a mesma comunicação, e isso é muito interessante. E realmente incomoda muito o som ruim, a acústica ruim, né? É uma É coisa que verdade. eu aprendi aqui com o Carlos ao longo desse tempo que eu trabalho aí junto com a Liberty também, é que eu sempre achei que o problema era a caixa de som. Na minha cabeça, eu aprendi que o problema era a caixa de som. E nem Sim, sempre e a que é caixa. bem comum, é super comum as pessoas associarem um problema no sistema de comunicação, né, com caixa acústica, especialmente quando o problema é na acústica, é natural as pessoas acharem que o problema é eletrônico, por exemplo, caixa acústica, microfone, mas na prática o problema, na maioria dos casos, é sempre acústico, né? Eu sempre achei que era caixa de som. Inclusive, eu já fui religioso, né? Então, eu já troquei sistema de som de lugares, É super comum, é comprei caixas super de som comum. e não melhorou. Não melhorou, é. E outro problema também que eu me lembro com o som era a questão da distribuição. Então, tem uns vizinhos, às vezes a igreja está localizada num local que tem moradores próximos, então o som vazava muito também para fora, Sim, é verdade. Esse também é um outro grande problema. certo? Então vamos lá, gente. A gente tem aí o guia, aí tem duas coisas. O Carlos deu o guia para vocês, vocês podem baixar gratuitamente. E também tem um outro link que eu mandei também abaixo, que é um link de diagnóstico gratuito, tá? Claro, eu não sei se aqui tem padre, mas os padres podem fazer. Mas você que está participando dessa aula, que tem um padre na sua igreja, você pode também dar o link para ele e dizer, padre, olha, eu participei de uma aula fantástica com o Carlos e ele pode fazer um diagnóstico gratuito do nosso som para ver como a gente pode melhorar, né? E aí é uma conversa posterior aí que vocês vão ter com a Liberty e o Carlos, tá? Então é só clicar no segundo link ou então você manda para o seu pároco, para o padre da sua igreja, o responsável da sua igreja, e você vai ter essa conversa aí diretamente com a Liberty, tá bom?
Então, é uma coisa que eu faria se fosse vocês, porque o Carlos é muito bom mesmo, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente, sobre o som, sobre como configurar, dica, alguma dica que vocês querem tirar do Carlos ainda, né? Eu achei uma aula bem interessante, realmente é um assunto que eu desconheço, eu só escuto a coisa chiando, que eu acho horrível, né? Principalmente quando faz aquela zoada lá que estoura o som, é terrível. Parece que quem tá dormindo acorda, quem É tá prestando verdade. atenção se incomoda, e é realmente muito ruim. Mas quem tiver alguma dúvida, agora é a hora da gente aproveitar o Carlos para perguntar. Você pode fazer ou no chat, ou você pode abrir o seu microfone e perguntar. A Ana vai liberar a gente para abrir o microfone caso alguém queira. Alguém quer fazer alguma pergunta? 5. Xará, eu fiz no chat aí a pergunta, não sei se vocês me ouvem. Ok. O Marcos Black aqui, acabei de ver sua pergunta, Marcos. Acabei de chegar do serviço, poderia falar um pouco mais sobre a distribuição de caixas na igreja. Marcos, eu dei eu acho que talvez você não conseguiu pegar aí uma parte da apresentação, mas eu falei assim intensamente sobre a distribuição das caixas, né? E especialmente das caixas acústicas de delay, que é uma caixa que fica afastada, um pouco mais afastada ao longo da igreja, né? E imagino que na sua igreja também tenham caixas distribuídas, né, na parede lateral, né? E essas caixas, Marcos, elas precisam de um ajuste em específico, né, que é um ajuste de delay, para que a gente faça o sincronismo dos sons entre as caixas e a gente não fique com uma sensação muito ruim, né? Como se fosse aquele som de catedral quando a gente está escutando aquilo que o padre está falando, né? E eu mencionei também sobre o posicionamento do sistema principal, que existe uma técnica muito conhecida, né, que orienta o posicionamento por uma linha imaginária. E aí depois, talvez a gente passe, se você perdeu parte da apresentação, talvez a gente encontre um caminho para te orientar melhor também, para você não ficar desprovido aí dessa informação, tá? Carlos, eu queria fazer uma pergunta também. Valeu por ter Opa, respondido. bora. A aula fica disponível assim depois, tá, para a gente. Mas fazer uma Ah, pergunta legal. bem grosso modo que eu acho que muita gente aqui pode ter, que pensando um pouco aqui a microfonia, que é horrível, né? Sim. Mas quais são as principais causas da microfonia, assim, na igreja? Quais são as principais causas? Tá. Se vocês lembrarem um pouquinho de um dos slides, Sim. tem um slide que a caixa acústica ficou dentro do presbitério, né? E a caixa está muito próxima do microfone. O que é a microfonia? A microfonia é um fenômeno de dois elementos. Imagina que aqui eu tenho a caixa acústica, certo? Ela está fazendo com que o som vá em direção a um outro elemento. Se desse lado eu tenho um microfone, o som sai da caixa acústica, ele entra na cápsula do microfone, passa pelo sistema de sonorização e volta para a caixa acústica. Aí ele entra de novo no microfone. Fica Isso recirculando. a gente chama de looping. E esse looping que sai do som da caixa e entra no microfone, o resultado disso é a microfonia. Como que eu evito isso? Aumentando a distância entre esses dois elementos, entendeu? Então, à medida que eu vou afastando a caixa acústica do microfone, naturalmente a microfonia ela tende a diminuir. Por isso que é muito comum na região dos músicos, é que eu vou tentar fazer um exemplo aqui para vocês verem. Imagina que eu estou cantando aqui com minha caneta aqui, que vai servir como um microfone. E agora eu sou um músico, tá? Eu estou cantando lá na nossa comunidade e para eu cantar, eu tenho que ter uma caixa de retorno aqui no meu pé, certo? Geralmente os músicos que cantam têm uma caixa de retorno bem próximo aos pés. Aí eu esqueço dessa condição de aproximar o microfone e eu me canso com o braço de ficar segurando o microfone. Nossa, o microfone está pesado. Aí eu vou descansar o meu braço
e eu desço com o microfone na cara da caixa acústica que está no meu pé. O resultado, vocês já imaginam o que vai acontecer. Terrível. Microfonia, entendeu? Marcos, tá me ouvindo? Então, nós Tá me ouvindo, precisamos Edivaldo? ter um afastamento tal entre o microfone e caixa acústica para evitar esse sistema. Quando eu não tenho condições nenhuma de aumentar essa distância, eu tenho que entrar com um processamento, que é uma parte bem técnica, para evitar a microfonia, e ainda assim é um desafio gigantesco. O cliente teria que fazer um aporte financeiro, né, maior, para evitar essa situação, comprando tecnologia para evitar esse problema, entendeu? Tudo é possível, né, à medida que a gente tem aí à disposição um valor razoável para satisfazer o problema, entendeu? Sim. Acho que o Edivaldo quer fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Sim. Opa, estamos ouvindo. Carlos, primeiro quero parabenizar você por esse Edivaldo, obrigado. conhecimento de causa, porque eu sou curioso. Eu já sou seu seguidor já há alguns anos. Opa, Você que legal. sempre mandando mensagens, que eu faço parte da comunidade São Francisco de Assis, Pároquia Todos os Santos, aqui em Feira de Santana, na Bahia, entendeu? Opa, que E bacana. eu estou curioso por som, eu sou apaixonado, certo? Porém, pela estrutura da nave que você colocou aí, a nossa é quase que idêntica. A sua é na horizontal, a nossa na vertical. Os seus bancos Opa, eles legal. são colocados assim e os nossos são assim. Porém, o que acontece? Agora que eu atinei para a questão da linha imaginária, eu não tinha atinado, né? Mas, de qualquer forma, nós temos o altão, o seu quadrado, o nosso em círculo, tem 2 degraus também. Tá. Né? Isso. E o que acontece? As nossas caixas elas são direcionadas para voltar assim. Nós temos 4 caixas só. 4 caixas de acho que é 300 watts cada uma. Entendeu? Ótimo. A gente direciona para o celebrante, ou presidente da celebração. Uma fica, como você me falou, nos pés do retorno do músico, que eu acho uma Tá. aberração. Eu acho uma aberração aquele retorno. Entendeu? Sim, Eu não é gosto complicado. E 2 ficam no meio da nave, porque nós não temos o mezanino, né? Sim, Nós não temos, entendeu? Nós temos só a nave em si. Porém, ela cobre todo e não tem esse delay, entendeu? E tá. também, quanto à questão de microfonia, primeiro, uma coisa que eu sou chato, eu sou enjoado, pular em microfonia. Antes de chegar a começar a celebração, eu peço para que todos façam a passagem do som. Pelo amor de Isso é Deus, me chega com meia hora de importante. antecedência. Pronto. Aí o que acontece? Feito isso aí você elimina tudo. Inclusive, Márcio, a questão pelo que eu vejo por aqui, né, pela minha comunidade, da microfonia, se você pegar a caixa, a caixa ela é giratória, entendeu? Se Tá. você direcionar um pouco para o meio da nave, tirando do centro do microfone, principalmente o microfone sem fio, entendeu? Que a gente usa. E se for um SM58, maravilha, que é um excelente microfone. Agora, se você usar um outro, meu amigo, dá um microfone Aí, referência de rádio, fora de pois série. é. Então, Carlos, parabéns. Obrigado, meu amado, Obrigado, pela obrigado, sua João. explicação, viu? A senhora é isso que eu queria falar contigo. Obrigado. Opa, Obrigado, Edivaldo. Uma última pergunta. Tem 2, na verdade. O Antônio disse o seguinte: nossa igreja tem caixas de som. Não, deixa eu voltar aqui que tem outra. A Eliana disse: minha comunidade Parque do Som é muito antiga. Minha igreja é uma das maiores da Diocese de Lins. Manda para o padre esse link aí do diagnóstico. é verdade. Estamos tendo muito problemas com o som. Temos que dar uma melhorada na sonorização, com certeza. Né? Aí o Antônio aqui, nossa igreja tem caixas de som no teto. Isso está errado ou existe outra forma de fazer, Carlos? Olha, assim, vamos passar primeiro pelo caso de Lins, né? A maioria das igrejas que tem problema no sistema de som, por incrível que pareça, o sistema não é o som, tá? Nós vamos usar aqui parte da nossa experiência com o sistema de som, porque a gente instala muitos sistemas de som. Mas eu gostaria de deixar um parênteses, né, importante, né, para que o sistema de som funcione bem na igreja,
é importante que a igreja tenha uma boa acústica. Toda igreja que tem uma acústica péssima, por mais que ela faça um aporte gigantesco de investimento no sistema de som, o resultado da reprodução sonora ainda vai ser muito ruim, porque a diferença entre o som e a acústica é gigantesca, né? Então, a acústica é o alicerce, é a pavimentação, é a rodovia. O som é sempre o veículo que vai rodar sobre essa rodovia. Então, quando a rodovia ela está toda esburacada, toda fragmentada, e eu tenho na outra ponta um investimento muito alto no carro, eu posso ter uma Lamborghini. Quando eu for rodar com essa Lamborghini na rodovia, eu vou andar 5 quilômetros por hora. Então, por isso que não adianta investir tão abruptamente no sistema de som e não cuidar nada da acústica, porque a acústica é sempre um modo interativo. É a acústica quem vai determinar como as pessoas escutam, entendeu? Então, por isso que lá no começo do slide, eu comecei justamente falando que a Liberty é uma empresa que veio para prover suporte, para ajudar as igrejas, porque não faz o menor investimento fazer, não faz o menor sentido fazer um investimento muito alto se a acústica é ruim. Então, as igrejas que são muito grandes, muito ampla, né, ela tende a ter uma acústica ruim. Só que durante décadas, né, ninguém tocava nesse ponto da acústica. Todo mundo, quando a igreja tinha um problema de acústica, todo mundo remetia àquilo que a gente falou, Marcos, a caixa acústica, entendeu? Então, é sempre importante fazer essa análise primeiro e identificar, né, possíveis pontos de melhoria para o sistema de acústico primeiro. Eu perdi um pouquinho a segunda pergunta, Marcos. Você pode repetir? A caixa de som da igreja dela está no teto. Ela está perguntando se está Tá. errado, ou se tem outra forma de fazer. Não é, atualmente não é muito comum, mas antigamente a gente via assim, sistemas de som suspensos no teto, como se fosse num cinema, por exemplo, né, ou no sistema de comunicação de um shopping, e sistemas de som sempre vindo por trás. Quando a gente estuda a modelagem de sistemas, existe um tópico chamado de imagem acústica. Então, imagina que agora, ao invés de a gente estar sentado de frente com um computador ou um celular, nós estivéssemos sentados no banco de uma igreja escutando um padre falar. Então, na posição das nossas câmeras ou na posição do celular, a gente deveria imaginar ali o celebrante, o padre, tá? Então, se eu estou vendo o celebrante de frente, né, eu devo receber o som sempre pela frente. Então, eu estou olhando lá no presbitério, estou vendo o celebrante, esse som tem que vir de acordo com a imagem. Se a imagem está aqui, esse som vem por aqui. O que acontece quando eu estou de frente com a pessoa, mas o som está vindo de cima? Ou pior, o que acontece? O som tem uma caixa acústica lá no fundo da igreja, empurrando o som para frente. A taxa de compreensão, que é um método de medir quantas pessoas estão compreendendo o som, cai muito quando eu perco a ideia da imagem acústica. A imagem acústica é quando eu vejo a pessoa de frente e recebo o som de frente. A taxa de compreensão é chuchu beleza. Quando eu vejo a pessoa de frente e recebo o som por cima, ou o som vem lá do fundo, a taxa de compreensão cai bastante. O que significa isso? Nessas condições, a preleção, né, quando o padre for fazer a homilia, a preleção deveria ter no máximo de 5 a 10 minutos, porque a taxa de compreensão cai drasticamente quando não tem imagem acústica. Então, isso significa, se o padre falar 50 minutos, as pessoas vão absorver 5 e 45 vapo, lixo, entendeu? Então, infelizmente, por Exato, ele causa... tem que falar muito alto para o pessoal conseguir entender. E às vezes alguns falam baixo, fica realmente muito complicado. A igreja ela é muito grande, o som vem do alto. É isso aí que acontece mesmo. Então, Antônio, a gente pode, assim, como eu mencionei, esse vai ser um episódio que depois a gente vai
falar sobre outros elementos do sistema de sonorização. A gente poderia avançar sobre a tipologia das caixas, né? Que é uma configuração de caixa acústica que funciona direitinho, mostrar um pouco para vocês a respeito dessa questão da imagem acústica, para ir, então, levando mais conteúdo para vocês entenderem, depois mostrarem para os párocos, para o pessoal da comunidade, das Tá bom, paróquias, muito né? obrigado, Carlos. Tá bom? Carlos, tem outra pergunta aqui, que eu acho que pode... Eu acho que o Carlos tem até uma... Perdão, gente, meu Deus. O Carlos tem até um material para isso, né? A pessoa perguntou, boa noite, temos dificuldade de justificar junto ao pároco o investimento. Aquilo que você também citou, né? Sim. Sistema de som. Qual a importância da qualidade, sistema de som da igreja? Qual a importância da qualidade do conjunto? Às vezes percebam som de qualidade, mas microfones ruins. E não só isso, tem também a acústica que o Carlos falou. Vou deixar o Carlos responder, enquanto isso eu vou pegar aqui um outro link para mandar para vocês. Tá. Funciona assim, ó. Quando a gente pensa na cadeia de equipamentos, né? Vou tentar fazer um círculo aqui para vocês, né? Então eu tenho lá um círculo. No começo desse círculo eu tenho microfones, cabos, mesa de som, amplificadores, mais cabos, né? E fecha o ciclo. Esse ciclo, ele é composto por todos os equipamentos que começam lá por microfones, que é a porta de entrada, que é super importante, cabeamento, processadores, amplificadores, cabos, caixas acústicas, caixas de delay, e assim vai. E isso é um ciclo. Dentro desse ciclo é como se eu tivesse várias bolinhas e cada bolinha é um subsistema. Então, na captação é onde estão os microfones. O sistema de sonorização ele tem que ser visto como um todo, porque o investimento tem que ser padrão. Então, não adianta eu comprar um microfone Shure SM58, depois eu passo num fio que é muito ruim, um cabeamento muito ruim, vai chegar numa mesa de som da Watson de 1980, aí passa por um amplificador melhor, passa... Então, é importante que o sistema como um todo, desde microfone até caixa acústica, ele tenha um equilíbrio. O microfone tem que ser bom, o amplificador tem que ser bom, o mixer tem que ser bom, o equalizador tem que ser bom, o processador tem que ser bom, a caixa acústica. Se dentro desse item aqui, qualquer um que seja, for muito abaixo, o resultado no final da cadeia, que é onde o som vai sair, vai ser limitado sempre pelo ponto mais baixo, mais fraco, de melhor qualidade. Ou seja, eu compro um microfone da Neumann, que vale 50 mil reais, passo por um amplificador meia boca e sigo por um mixer que é mais ou menos ruim, o resultado final daquilo que as pessoas estão escutando vai ser sempre limitado pelo ponto de menor qualidade, entendeu? Não sei se eu fui muito claro, mas Sim. o sistema, o aporte que a igreja tem que fazer, o investimento que ela tem que fazer, tem que ser distribuído nessa cadeia de equipamentos como um todo, para que você tenha um bom resultado. Não faz sentido fazer um investimento diferente, entendeu? Acaba às vezes até jogando dinheiro fora, né, Carlos? Podia fazer o investimento correto. Com certeza. E outra coisa, uma coisa interessante dessa pergunta aqui da Renata é que às vezes é interessante. Acha que é um microfone e passa meses trocando microfone, comprando microfones, inclusive caros, Sim. e o problema permanece. Sim, o ideal é que exista um projeto. Claro que muitas igrejas não vão conseguir fazer a troca de todos os seus sistemas de uma única vez. Ela pode começar pelo microfone, mas ela tem que ter um objetivo claro. A gente tem que comprar os microfones de boa qualidade. Passado um tempo, eu troco os cabos. Passado um tempo, eu troco o mixer. Passado um tempo, eu troco os processadores, equalizadores e equipamentos de ajuste. Passado um tempo, eu troco os cabos que chegam na caixa. Passado um tempo, eu troco as caixas e eu acerto. O errado é fazer investimentos pontuais que não fazem parte de uma proposta global. Aí o erro é bruto. Legal, Entendeu? legal. Você trata uma coisa pequena que não vai resolver o problema. Exatamente.
Vamos lá. Só que eu me lembrei aqui, o Carlos está lançando material rico também, já que a galera perguntou sobre investimento. Eu vou colocar aqui também o link em primeira mão para vocês, que é um guia para captação de recursos. A captação de recursos realmente é um problema aí para a gente poder trocar som, fazer projeto e tudo mais. Então, vocês estão recebendo em primeira mão, nem foi divulgado ainda, vai ser divulgado na terça-feira, mas vocês estão recebendo já aqui, o Carlos já está aprovado por ele, é o material dele, e você também pode baixar esse material, que é um passo a passo para a captação de recursos na prática, para você poder contratar o Carlos, elaborar um projeto, trocar o seu som, convencer o seu pároco também com um passo a passo, é muito mais fácil também, você mostrando o caminho. Sim, com Então, certeza. fica aí também para vocês esse presente do Carlos, que é esse infográfico, passo a passo para captação de recursos na prática, tá? Então, nosso tempo chegou ao fim, tá? A gente tem o Instagram da Liberty, para quem ainda não segue, está aqui na aula, que é do No Oceano, ou que fez inscrição no webinar e não segue a Liberty ainda, tá? É @Liberty, Liberty com Y, vou escrever aqui no chat, é Liberty, Engenharia, tá? Esse é o Instagram da Liberty, para quem quiser seguir ainda não segue, tá bom? Agradeço ao Carlos por estar aqui com a gente nessa noite. O cara, realmente você é um cara que domina isso aí. A apresentação Opa, Marcos, eu que parabéns agradeço, né, parabéns a pela participação de todos apresentação. vocês. Parabéns pela apresentação também. Eu acho que é legal ver ali a coisa acontecendo, né? Foi bem interessante. Se você se inscreveu pelo webinar da Liberty, obrigado também pela sua participação. Se você faz parte do programa No Oceano, com certeza você vai ver o Carlos aqui outras vezes, nessa parceria, que com certeza temos muitos outros assuntos para tratar, quando o assunto é som, porque, no fundo, a gente está falando de comunicação e de evangelização. O Jean diz muito isso, que evangelizar é comunicar, né? A boa nova, ela é comunicada. Então, o som e todo esse projeto, som, iluminação, acústica, ela faz parte do anúncio, né? Sem isso, o anúncio fica ali muito comprometido. Então, é muito importante também a gente cuidar dessa parte da evangelização, que é a parte do som e da música. Som, música, acústica, tudo isso é muito interessante. Tem também o site da Liberty, que eu vou colocar aqui para vocês, que você pode visitar. É um site que tem muitos outros cases, né? Que você pode estar aí conhecendo também. Coloquei aqui no chat. E é isso. Essa aula vai ficar gravada. Quem se inscreveu pela Liberty vai receber a aula. Quem escreveu no Oceano também vai receber o link dessa aula em breve. Tá bom? Então, obrigado, Carlos, mais uma vez. Marcos, Maravilha, deixa eu gente. tirar... Eu agradeço novamente a todos aí pela oportunidade, né? E estou à disposição de vocês. Marcos. Eu não me inscrevi em nenhuma das plataformas que você falou, porque foi um padre amigo de infância que me mandou. Ele sabe que eu também sou curioso com som e sou músico. E aí, como é que faz para eu receber o link das próximas aulas? Pronto, Marcos. Todos esses links que eu mandei para você aqui, tá? Você converte neles, é uma opção, e você vai receber a aula aqui do Carlos. E uma outra, para você isso é para você receber esse vídeo lá da Liberty, certo? Mas você pode também se cadastrar nesse outro link aqui que eu vou te mandar, e você pode participar das próximas aulas do programa No Oceano, tá? Que é esse link aqui que eu vou te mandar. Pronto, esse link aqui. Clica nesse outro link para as aulas da Dominus, e para receber essa aula do Carlos, é só baixar o guia que ele te deu aí de presente, que aí você com certeza vai receber por e-mail dele, da Liberty, diretamente. Tá bom? Então é isso. Maravilha, gente. Mais uma vez, obrigado, gente, pela participação de vocês, tá? E quinta que vem nós temos a semana do dízimo. A gente tem um evento da Dominus semanal que vai acontecer. São aulas gratuitas. A gente vai ter uma novidade esse ano. As aulas eram gravadas anteriormente. Essa semana vai ser ao vivo pela primeira vez, tá? Então, quem quiser participar, vai ser muito legal também. E é só clicar aí também que você vai receber a comunicação e tudo mais sobre essa semana, tá bom? Então é isso. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. E até a próxima. Até a próxima, Carlos. Quero te ver de novo. Opa, voltaremos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.